Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia referentes ao segundo trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente, Décio Oddone, e pelos demais membros da diretoria estatutária. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos segmentos e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Décio Oddone. Por favor, Décio, pode prosseguir. Boa tarde a todos, todos que nos acompanham nesse terceiro call de resultados aí da Brava Energia. Esse trimestre foi um bom trimestre para nós, Foi um trimestre de consolidação da nossa trajetória de entrega de resultados. Foi um trimestre melhor que o trimestre anterior, que já tinha superado lá o quarto trimestre de 24, que foi o primeiro trimestre segundo trimestre primeiro trimestre que a gente reportou como companhia integrada, E a gente vai continuar trabalhando para que o próximo trimestre seja ainda melhor do que esse, Ao longo desse período a gente manteve os excelentes indicadores de segurança que a gente vem tendo. Tivemos recorde de produção, recorde de receita, de EBITDA, de lucro líquido. Nós aumentamos as margens, melhoramos a posição de caixa, reduzimos o endividamento e baixamos o custo e alongamos o perfil da nossa dívida. Desde o início desse ano a gente vem alcançando sucessivas melhorias na produção. Nós chegamos aí a quase 91 mil barris de óleo equivalente de produção média em julho e pontualmente a companhia já alcançou 100 mil barris. A gente, no dia 31 de julho, teve uma produção recorde de 101.973 barris. É um volume que não representa uma média, nem semanal nem mensal, mas quebra uma barreira simbólica importante no nosso setor, que é a barreira de uma companhia que já produziu 100 mil barris por dia. Esse aumento da produção, ele vem da maior eficiência em Papa-Terra, e também dos novos postos do FPSO Atlanta. Esse aumento da produção reduziu o nosso custo de produção offshore e nós chegamos a um lifting sem afretamento de $14 por barril. A gente agora em julho conectou os últimos dois postos da fase 1 do Atlanta, e com isso a gente está conseguindo agora colher os resultados dos investimentos que a gente fez ao longo dos últimos anos em Atlanta. Essa primeira fase de Atlanta, ela saiu no prazo e saiu no orçamento, que é raro assim para um projeto desse porte. O próximo trimestre, que a gente vai reportar em novembro, ele vai capturar melhor esses progressos no nosso offshore. Aí o Travasso vai dar mais detalhes para vocês. A gente também, ao longo desse trimestre, melhorou as condições de venda no nosso petróleo. O Pedro vai tocar no assunto. E no onshore a gente segue aquela trajetória de otimização de operações, redução de capex, redução de custo. A gente teve um EBITDA que segue como referência para o setor e a gente avança aí nos projetos de recuperação terciária. Boer também vai tocar nesses temas. Alcançamos um EBITDA de 235 milhões de dólares, 250 se a gente incluir as operações de hedge que a gente fez, e reforçamos a nossa posição de caixa no TRI. Também
Pizarro trabalhou arduamente aí nas operações de liability management que a gente estava conduzindo, né? A gente pré-pagou os instrumentos de dívida de custo mais alto que a gente tinha, reduziu o custo da dívida e acabamos de anunciar essa semana, né, a monetização integral da posição credora que a gente tinha junto à Inson, né, que ajudou a melhorar a nossa alavancagem como evento subsequente aqui desse trimestre. Então tudo isso está fortalecendo a nossa geração de caixa e acelera a desalavancagem da companhia, que é o nosso foco principal aí nos próximos trimestres. Pizarro vai aprofundar esse tema, né? Para concluir aqui essa apresentação inicial, eu queria dizer que 1º de agosto a gente completou um ano da nova empresa, né? E dentro desse esforço de integração das equipes e de construção de uma empresa que tem um ambiente que busca a geração de valor, a gente começou um trabalho de consolidação da cultura de segurança. Isso é muito importante. Companhia como a nossa, né, para ter uma operação eficiente, precisa ser uma operação segura, né? O que a gente tem feito é o resultado do trabalho da equipe, então agradeço aí o trabalho de todo mundo e vamos passar a apresentação de slides aí, por favor. Como eu comentei, são números bons, né? Produção recorde, receita recorde, EBITDA recorde, né? Posição de caixa robusta e custos em queda, né? Essa é a trajetória que a gente vem experimentando na Brava nos últimos meses, né? Nesses 3 trimestres que eu comentei, e que a gente vai continuar trabalhando para que siga dessa forma. Alguns destaques operacionais nossos agora, antes de passar a palavra aí para os outros diretores. Evolução importante da produção, né, especialmente nos últimos tempos. A gente saiu de um patamar de 50 mil barris no final do ano passado para um patamar de 90 agora, né? Fruto basicamente, né, do aumento da produção offshore, já comentei, eficiência em Papa-Terra e entrada de novos postos em Atlanta. Então a gente vê de forma mais clara nesse slide, né, que traz já o início do 3º trimestre, com a produção ali de julho destacada, né, acima de 90 mil barris por dia, trajetória que a gente imagina que seja crescente aí, trabalha para isso, até o final do TRI. Agora a gente passa para o Travassos aí comentar a questão do offshore. Obrigado, Décio. Boa tarde. Então eu passo a dividir aí com vocês o bom resultado operacional da Diretoria de Operações Offshore, que foi obtido nesse 2º trimestre de 2025. Bom, é intuitivo, né, a gente perceber ali o forte crescimento ali da produção, né, do segmento offshore da companhia, né? Tanto quando a gente compara com o trimestre anterior, né, ou com os trimestres anteriores, uma vez que a gente colocou ali o 4º TRI de 24, mas também quando a gente analisa ali o último torre ali, a gente comparando aí a operação de julho, né, que a gente também representa aí um crescimento. Esse crescimento ele é naturalmente impulsionado principalmente pela conclusão da implementação da primeira fase do sistema definitivo de Atlanta, né, o Décio já adiantou aqui na fala inicial dele, mas também pelo aumento de produção e melhor eficiência em Papa-Terra, né, eu vou detalhar isso um pouquinho mais à frente, né. Bom, então agora a partir de olhar um pouquinho mais atento no gráfico, a gente percebe que houve assim, um crescimento de produção em todos os nossos ativos, um por um ali. Lembrando que esses valores aí que estão representados, eles são em BOE, né, em barril de óleo equivalente, e que eles representam a fração brava de produção. Então ali o nosso work interest, que ali na legenda a gente consegue perceber 80% Atlanta, 62,5% Papa-Terra e assim por diante. Bom, eu também aproveito aí para esclarecer que aquele valor percentual embaixo ali de cada torre representa a fração de óleo aí dessa produção, né? Lembrando que nós temos campos ali de gás não associado. Bom, muito bem. Analisando agora individualmente esses resultados, a gente percebe que só em Atlanta a gente teve um incremento de produção superior a 50% quando a gente compara com o trimestre passado, né? Esse aumento ele foi proporcionado pela conexão dos postos 4 e 5, lembrando na última call de resultados, a gente já deu destaque a isso, esses postos foram conectados lá em 13 de abril, e em grandes números esses postos eles representam em full 12,6 mil barris de petróleo por dia na média, né? Aí no gráfico a gente vê um incremento de 10 mil barris quando a gente compara o primeiro TRI
com o segundo TRI, de novo, porque o gráfico ele representa ali o stake Brava. Ainda falando de Atlanta, né, quando a gente olha então o resultado de julho, lá na terceira torre, a gente percebe de novo o incremento de produção, dessa vez proporcionado pela conexão dos poços 2 e 3. Essa produção ela tende a ser maior em agosto, por consequência no terceiro trimestre, uma vez que esses poços eles foram conectados em 19 de julho, portanto, ali na média eles não representam essa totalidade, e porque a gente está no momento ali de incremento ali, dessa produção, a MPP ainda não está na sua plenitude, o que deve estar acontecendo aí nas próximas semanas. Então, em setembro, a gente vai capturar então o valor integral da produção da primeira fase do sistema definitivo de Atlanta. Bom, olhando aí um pouquinho para Papa-Terra agora, né, também é notório o crescimento bastante relevante na produção quando a gente compara com o trimestre passado. A gente viu um aumento de 50% de produção e um ativo que não teve conexão de novo poço, ou seja, resultado na veia, aí no caso Papa-Terra. Mas o que eu gostaria assim, de destacar nesse ativo é que, no caso de Papa-Terra, é a estabilidade que nós obtivemos que nos chama atenção. A gente teve aí o melhor semestre, desde a aquisição desse ativo lá pela 3R, né, com uma eficiência de 86%, o que é uma eficiência assim, bastante relevante para um ativo com esse nível de maturidade. Daí o resultado da produção média que a gente coloca aí no slide, de 19 mil, de novo, né, a 100%, o que se traduz nos 12 mil de produção média representada no segundo trimestre de 25, aí, quando a gente considera o stake da Brava. Né? Quando a gente olha para a torre da direita, a gente vê que traz aí o resultado do mês de julho, a gente percebe que ela representa bem o que eu acabei de falar em termos de eficiência. A gente até tem ali um incremento de produção, né, mas está bastante alinhado com o resultado do trimestre, né, que evidencia a estabilidade que a gente tem obtido ali em Papa-Terra. E é curioso, importante destacar que essa estabilidade não significa que no mês a gente teve 80%, no outro teve 90%, a gente tem percebido ali essa estabilidade de 86%, uma constância, né, que a gente tem obtido no ativo, que traz uma visão assim, bastante otimista em relação a ele. A gente vê com Papa-Terra assim, uma boa oportunidade de extração de valor pela frente. Bom, acelerando um pouquinho aqui, né, eu vou complementar com o resultado do BC10, Parque das Conchas, que é um ativo operado lá pela Shell, que vem apresentando uma boa eficiência operacional. O aumento de produção que a gente vê em tela, ele é resultado desse aumento de eficiência, né? Por sua vez, ele foi obtido após a campanha de MOBOS, dos módulos de bomba submersa, que é o sistema de elevação lá do Parque das Conchas. Eles fizeram uma campanha de MOBO, isso trouxe um aumento de eficiência e até um aumento de produção um pouquinho acima do previsto. Bom, finalmente, ali no topo da torre, ali naquela cor um pouquinho mais clara, a gente agregou ali a produção dos ativos de Peroá e Manati, né? São os ativos de gás não associado, Peroá operado pela Brava, Manati operado pela Petrobras, e a gente teve incremento de produção nesses dois ativos. Em Peroá, a gente teve ali uma redução de produção no UTGC, que trouxe ali um incremento de produção que meio que compensou o declínio natural do campo, né? Um aumento ali de aproximadamente 20 mil metros cúbicos de petróleo por dia, né? Peroá vinha operando muito bem, com uma eficiência operacional acima de 95%, também tem entregue bastante valor aqui para a companhia, mas o aumento de produção mais relevante a gente obteve por conta da retomada de Manati, lembrando que Manati voltou a operar em maio, né? A Petrobras retomou a operação de Manati em maio, hoje o ativo está lá com uma produção diária superior a 2 milhões de metros cúbicos dia, a gente também pretende aumentar, ter um aumento de produção nas próximas semanas, uma vez que a operadora está prevendo ali uma operação submarina e aí a retomada de 2 poços. Então a gente pretende aí, ao longo desse mês, estar aí com a operação plena e produção plena também em Manati. Bom, eu finalizo por aqui, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra aí para o Boeri, que vai apresentar os resultados da diretoria de operações offshore. Está com você aí, Boeri. Obrigado. Boa tarde. Bom, como vocês podem ver na tela, nosso gráfico de produção continua estável, tanto no segundo trimestre como no mês de julho, ¿no? Esa estabilidad fue alcanzada debido a diferentes factores. Continuamos con la optimización y la ampliación del proceso de geración de vapor en Estreito y Alto de Rodríguez, con resultados positivos en la producción. Hemos logrado también una mejoría en los procesos de recuperación secundaria de los campos de Macao y de Canto do Amaro.
Y también estamos viendo los primeros resultados positivos en un proyecto de inyección de nitrógeno en un campo de Fazenda Belém. Lembrar que es un proyecto piloto, que ainda es muy cedo para tirar conclusiones, mas a producción de Fazenda Belém ha tenido una mejoría importante. En referencia a la producción de gas, continuamos acrecentando a producción, principalmente en los campos de Recôncavo, Macau y Alto Rodríguez. Hoy la producción de gas en los campos de Brava es la mayor desde los últimos 19 años, desde el año 2006 que esos campos no tenían la producción de gas que tienen hoy. Y prácticamente hemos duplicado la producción de los campos desde antes que la comenzara a operar la Brava o la 13AG en la época. En referencia a UCAPEX, durante el segundo trimestre retiramos las 3 sondas de perforación que teníamos en nuestra operación. Una fue embora en abril, a otra en mayo y a tercera en junio, y continuamos reduciendo la cantidad de sondas de workover. También en un segundo trimestre, a mayor parte do CAPEX na ampliación da geración de vapor fue realizada. Todos los geradores de vapor ya fueron adquiridos, ahora estamos en fase de instalación los últimos 5. Planeamos finalizar la instalación y la puesta en marcha de 4 deles en este año y un quinto en un inicio del año próximo. Entonces, sin sondas de perforación para el segundo semestre, con la mayor parte del CAPEX de la generación de vapor ya ejecutada, y mediante la reducción de las sondas de workover, que también está aconteciendo en el tercer trimestre, salió en julio y más una va a salir en septiembre, lógicamente tenemos un CAPEX bien menor en el segundo semestre, comparativamente hablando con un primero. Hablando ahora un poco de eficiencia operacional y reducción de OPEX, continuamos trabajando en diferentes frentes, ¿no? En una operación onshore, normalmente, los 3 principales costos son siempre los servicios de operación y manutención, el costo de energía y los costos de intervenciones de pozo, ¿no? La manutención de subsuperficie de los pozos. Hablando de operación y manutención, reducimos número de recursos contratados para diferentes servicios, siempre manteniendo el foco en el cuidado de la integridad de nuestros activos. Hablando de energía, bueno, Pedro va a hablar un poco más de las acciones que estamos tomando para mejorar y garantirnos a tarifa de energía. Lembrar que somos uno de los mayores consumidores de energía del mercado de Brasil. Y el tercer factor más importante de OPEX es la intervención de pozos. También conseguimos importantes mejorías. Para que ustedes tengan un poco de idea, esas intervenciones son para hacer reparos en las instalaciones de subsuperficie de los pozos, sean trocas de tubos, de hastes, de bombas centrífugas, etc. Históricamente en estos campos esa manutención fue feita con sondas de workover, que son sondas que tienen costos significativos y tiempos importantes. Para hacer una manutención de un pozo con esa sonda normalmente se lleva 3-4 días por intervención. Nosotros para ese tipo de tarefas contratamos una sonda de pooling pequeña y ágil, que es la única que hay hoy en Brasil, y conseguimos hacer esas intervenciones que son feitas con workover en 3-4 días, nosotros ahora las estamos haciendo en 26 horas. Y ainda tenemos tiempo para una mejoría también. Além de la reducción de tiempo, y también gracias a algunas mejorías que estamos implantando en el área de ingeniería y adecuación, en la selección de los componentes y en la forma en la cual estamos operando nuestros pozos, también reducimos la cantidad de fallas de los pozos. Entonces, menos fallas, con sondas que hacen las cosas más rápido, que tienen una tarifa menor, obviamente esa cuenta de manutención de fondo de pozo está reduciéndose significativamente. En resumen, producción estable, continuamos reduciendo costos, reduciendo CAPEX, tenemos importantes proyectos pela frente y con una EBITDA por barril de los mejores de los peers de la región, ¿no? Bueno, ahora paso la palabra para o Pedro, que va a hablar da área comercial. Próximo slide, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Então, vou me atender aos destaques aqui do trimestre na área de novos negócios, trading downstream. Então, começando pela parte de exportação de petróleo, vale frisar que a gente teve um incremento relevante nos spreads de realização das cargas exportadas nesse trimestre em relação aos 2 últimos trimestres. O movimento reflete, em parte, especialmente em relação ao primeiro trimestre, o fato de haver um descasamento, né, como explicado anteriormente, no Brent médio do trimestre em relação ao período onde a maior parte das cargas foram feitos os offloads. Então, a melhoria de spread ela fica mais visível agora no segundo trimestre em virtude disso.
mas também foi acompanhada por uma recuperação substancial nas margens de óleo e combustível de baixo enxofre internacionais, especialmente no mercado asiático, que ao final do primeiro trimestre tinha sofrido por um excesso de oferta. E o mercado asiático sendo esse o principal destino das nossas exportações de petróleo. Vale frisar também nesse trimestre, em reação e em virtude dessa movimentação no mercado internacional, a equipe foi bem assertiva em colocar e demonstrar a flexibilidade das cargas associadas ao Parque das Conchas, abrindo oportunidades no mercado norte-americano. Ainda em petróleo, vai destacar que a gente realizou um número recorde de offloads, foram dezenas de offloads, múltiplos offloads por semana, distribuídos entre Atlanta, Parque das Conchas, Papa-Terra e a nossa unidade de refino no Potiguar. Número 2, realizamos a assinatura de um novo acordo para offloads em Papa-Terra, que vai refletir os investimentos realizados na melhoria de logística da plataforma, um incremento de rentabilidade relevante previsto para se iniciar a partir do terceiro trimestre, em termos de spreads. E número 3, o encerramento em julho do contrato de comercialização que foi adquirido junto ao Parque das Conchas com a Shell, agora passando por uma fase integralmente administrada pela Brava, e da qual a gente espera também rentabilizar melhor essa posição e mostrar os resultados ao longo do terceiro e do quarto trimestre. Falando sobre produtos e margens da refinaria, elas também apresentaram resultados bastante positivos, um destaque para a gestão de trading da Brava sobre as vendas de bunker após o encerramento do contrato de longo prazo com a Raízen. Aí os resultados na estratégia que culminaram na precificação melhor, tanto para diesel quanto para GLP no mercado doméstico. Gás natural, vale destacar, número 1, a manutenção de margens positivas, apesar das condições de mercado mais ofertadas durante o período, dado o incremento de oferta e disponibilidade, o início e o ramp-up da Rota 3, ressaltando aqui os acertos da estratégia de comercialização que foram implementados no segundo semestre do ano passado. Número 2, a assinatura da parceria para a infraestrutura de escoamento e processamento de gás natural do Potiguar, culminou aí no investimento que vai ser recebido de 65 milhões de dólares pela Brava, assinado junto ao PetroRecôncavo, que foi recentemente aprovada pelo CAD. E a gente tem expectativa de concluir essa transação ao longo do terceiro trimestre. E número 3, os avanços em curso que resultarão na abertura da unidade de processamento de gás de Manati para terceiros e para processamento do gás da própria Brava na Bahia, que, na nossa opinião, vai favorecer aqui um ambiente de receitas, redução de custos e alavancar a infraestrutura ociosa existente da própria companhia. Eu paro por aqui. Próximo slide, passo a palavra para o Pizarro. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Vamos então iniciar os destaques financeiros do segundo TRI de 2025. Começando pelas receitas líquidas, a companhia teve o melhor TRI em receitas desde a sua história, atingindo 554 milhões de dólares, superando em 9% as receitas do primeiro TRI. No slide seguinte, apresentamos as receitas segregadas entre nossas operações offshore e operações em terra. Podemos perceber que o aumento de receitas em relação ao primeiro TRI vem do segmento offshore, influenciado pelo aumento de produção em Atlanta e Papa-Terra, totalizando 272 milhões de dólares no TRI. Em terra, contemplando tanto as receitas do UP quanto do downstream, atingimos cerca de 282 milhões de dólares no TRI. No próximo slide, apresentamos o EBITDA ajustado, que também atingiu o patamar recorde de 235 milhões de dólares no segundo TRI. E se considerarmos os efeitos dos contratos de hedge liquidados no período, seriam 250 milhões de dólares. Lembrando que em nosso EBITDA ajustado, contemplamos as despesas de afretamento, ou seja, é como se elas fizessem parte dos custos de operação. Destaque também para a margem EBITDA do offshore, que passou de 50%, e para o EBITDA por buoy do onshore da Brava, que é um dos melhores da América Latina. No slide seguinte, apresentamos a evolução do lifting cost, com estabilidade nos ativos onshore e redução nos ativos offshore, decorrentes do incremento de produção de Papa-Terra e Atlanta. Desconsiderando o afretamento, chegamos a 14 dólares por barril no offshore,
ainda com espaço para redução, tanto em Atlanta quanto em Papa-Terra. No slide seguinte, apresentamos o CAPEX do período, com redução progressiva desde o terceiro TRI de 2024. No onshore, com a redução do número de sondas de perfuração, chegamos a 57 milhões de dólares no TRI, mas a tendência, como o Boeri mencionou, é de redução ainda maior, pois não estamos com campanha de perfuração programada para o terceiro e quarto TRI. E no offshore, praticamente concluímos a fase 1 de Atlanta, com a desmobilização do PLSV em julho, e iniciamos a fase 2 com a compra de materiais para os próximos 2 poços. No próximo slide, apresentamos a estrutura de capital da companhia. A dívida bruta se mantém praticamente constante em relação ao primeiro TRI, porém, com incremento de 100 milhões de dólares na posição de caixa, a dívida líquida, contemplando obrigações e aquisições, reduziu em 100 milhões de dólares. Iniciamos o caminho de desalavancagem e, analisando o segundo TRI e considerando a antecipação dos recebíveis do FPSO Atlanta, que nós realizamos nos últimos dias, já estaríamos abaixo de 2 vezes, que é o nosso objetivo para o final do ano. No slide seguinte, apresentamos o perfil de amortização antes e depois do nosso intenso trabalho de liability management. Conseguimos reperfilar as obrigações, reduzir bastante o custo médio de dívida e temos liquidez suficiente para todas as obrigações até 2028. Vale destacar que a antecipação dos recebíveis do FPSO Atlanta não apenas reforçam a nossa posição de caixa em 260 milhões de dólares, como também proporcionam um efeito na geração de caixa de pelo menos 40 milhões de dólares a valor presente, já com os efeitos em 2025. Como evento subsequente, também recebemos 16 milhões de dólares referente a 25% da transação de venda parcial da UPGN em Potiguar e tivemos o despacho para recebimento de um precatório em favor da companhia, também de 16 milhões de dólares, o que deve acontecer no terceiro TRI. No próximo slide, apresentamos o fluxo de caixa da companhia. Mais um, talvez o mais importante destaque financeiro do segundo TRI. Tivemos uma geração de caixa operacional robusta de 1,6 bilhão de reais, tivemos investimentos próximos a 810 milhões de reais e um resultado financeiro que, se excluirmos o efeito da variação cambial e eventos não recorrentes, como a monetização das ações em tesouraria e o pagamento de waiver fee, foi próximo a 220 milhões de reais. Ou seja, tivemos uma geração de caixa livre após o resultado financeiro robusta, considerando ou não considerando os efeitos não recorrentes. E na parte de baixo do slide, apresentamos a nossa posição de hedge. Temos cerca de 45% da produção de óleo hedgeado até o final do ano, cerca de 35% no primeiro semestre de 2026 e começamos a hedgear os últimos 6 meses de 2026. A maior parte da nossa posição está protegida em contratos tipo collar, em que protegemos em patamares de $62 por barril, porém não perdemos o upside caso o Brent venha a subir até cerca de $77. E com a posição de hedge atual, temos bastante resiliência em nossa geração de caixa e confiança no caminho de desalavancagem nos próximos meses. Com essa mensagem final, repasso a palavra ao Décio. Obrigado. Bom, antes de encerrar, obrigado aí, Pizarro. Antes de encerrar, falar um pouquinho sobre o que vem pela frente aí no segundo semestre, né? A gente vai continuar nesse trabalho de foco na geração de caixa e na desalavancagem, que é a nossa principal prioridade, né? A gente vem destravando as sinergias da fusão e com os últimos movimentos societários que a gente fez recentemente, a gente vai acelerar esse movimento e a gente vem trabalhando aí também com o Pizarro, o Boeri, Pedro e Travassos falaram, para continuar reduzindo custos, tanto nas operações offshore, especialmente Papa-Terra, como nas onshore e nos gastos administrativos nossos. Do ponto de vista de crescimento, a gente, como o Pizarro comentou, começou a preparar a campanha de perfuração dos próximos 2 poços em Papa-Terra e 2 poços em Atlanta, já adquirimos alguns equipamentos para isso, e a previsão é começar no final do ano, para ter esses poços conectados em 2027, quando a gente vai ter um incremento relevante da produção
resultante da conexão desses poços, né? A gente vai ter também mais conhecimento a respeito dos projetos piloto de Enhanced Oil Recovery, né, o EOR, que está aí na tela, que é o recuperação terciária. São os projetos aí de nitrogênio lá na Bacia Potiguar. E vamos iniciar o projeto de polímero também, para buscar aumentar o fator de recuperação e a produção desses campos maduros lá na nossa parte de operações onshore, né? A gente teve aí uma notícia nova, que é a individualização do campo de Jubarte com o BC10. Então a gente vai negociar aí com a Petrobras a compensação, né, pela produção desse campo ao longo dos últimos anos. E vamos também partir para o close da transação, né, da venda parcial da UPGN lá em Guamaré, para a gente fechar essa transação e começar o ano novo com a parceria já operacional, né? Então esses são os próximos passos que a gente pretende dar para a companhia ao longo dos próximos 2 trimestres. A gente está numa trajetória de desalavancagem, redução de custo e aumento de produção. Então acho que muito trabalho pela frente, e com isso eu abro espaço aí para as perguntas de quem está nos acompanhando. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique nesse mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Décio, Pizarro, Pedro Travassos, Boeri, Godoy, time. Eu tinha 2 perguntas aqui. Vocês comentaram que tiveram aí bons resultados no projeto piloto de injeção de nitrogênio em Fazenda Belém. Queria entender se já conseguem dar mais detalhes de resultado obtido em termos de produção, estimativa de aumento de fator de recuperação, e quando que esses projetos vão se tornar escaláveis aí para outros poços, inclusive para os que já foram fechados. E minha segunda pergunta: vocês tiveram um delta geração de caixa bem expressivo aí, no tri contra tri. Como é que está a expectativa para essa geração de caixa no terceiro e no quarto tri? Obrigado. Bom, obrigado aí, Vicente, né? Antes de passar para o Boeri, né, a gente começou o projeto de injeção de nitrogênio Potiguar, especialmente em Fazenda Belém, e o nosso objetivo é identificar os parâmetros que fazem essa injeção ser eficiente, né? Porque o objetivo é que o custo dessa operação seja pago pelo volume de petróleo adicional que a gente vai extrair desses poços, né? Então a gente está no iniciozinho desse processo, e a gente espera nos próximos meses aí já ter uma ideia de como é que vai funcionar isso e os ajustes que a gente vai ter que fazer nos parâmetros de injeção. Mas eu peço que o Boeri complemente aí a minha resposta. Boa tarde, Vicente. Gracias. Obrigado pela pregunta. Con un proyecto de nitrógeno, ya finalizamos la inyección en los 10 pozos de Fazenda Belén, finalizamos la inyección en los 10 pozos de Estreito y estamos en este momento inyectando nitrógeno en los pozos de Alto Rodríguez. Como Decio comentó, ainda muito cedo para tirar conclusões, mas Fazenda Belén ya presentó rápidamente una melhora significativa en la producción. Fazenda Belén llegó a una producción de 900 y poco barriles, valores que no se alcanzaban desde el año 2019, mas ainda muito cedo para tirar conclusiones y ver cómo vamos a escalar el proyecto. Es una cuestión de logística, una cuestión de costos y de continuar aprendiendo de este proceso. En cuanto a inyección de polímeros, ainda no iniciamos. A planta de inyección de polímeros ya está pronta a llegar a un país. Vamos a iniciar con la inyección de 4 pozos inyectores en un campo de Salina Cristal, y el año próximo vamos a ampliar a 10 pozos inyectores en un mismo campo de Salina Cristal. Con los resultados también vamos a ver cómo sería la evolución para el resto de los campos. Ahí tenemos potencial principalmente en los campos de Salina Cristal y Canto do Amaro, y con un nitrógeno continuar evoluyendo en Fazenda Belén, Alto Rodríguez, Estreito y en menor medida también en Fazenda Pocinho. Esos serían nuestros campos para el IOR por enquanto. Bom, geração de caixa, Vicente, vou responder aqui. A gente tem nesses próximos 2 trimestres, né, uma perspectiva de melhoria na geração de caixa, porque a gente vai manter os esforços de redução de custo,
A gente vai ter um aumento de produção, especialmente em Atlanta, com conexão desses últimos 2 postos e o aproveitamento desse volume, e com a redução do CAPEX, né? Porque a gente passou pela fase de maior CAPEX no Atlanta, está com o CAPEX controlado no onshore, então a gente espera uma aceleração da geração de caixa, da desalavancagem, como o Pizarro falou, terminar o ano aí um pouquinho abaixo de 2, né, em alavancagem. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Acho que eu vou fazer 3 aqui. Uma é um follow-up aí na pergunta do Falanga, mas a minha primeira aqui é sobre CAPEX. A trajetória de redução de CAPEX ela começa a ficar bem visível agora aqui, né, com esses resultados do segundo TRI. E o Pizarro comentou que essa redução vai ser ainda maior no segundo semestre, né? O que a gente pode esperar em termos de valores de CAPEX para o terceiro e para o quarto TRI? A gente pode considerar aquela estimativa de 450 milhões para esse ano mantida? A segunda é o follow-up, tem a ver com CAPEX também, sobre esses projetos de recuperação terciária com nitrogênio. Mais uma dúvida aqui, uma vez que esses pilotos se confirmarem e vocês começarem a escalar esses projetos, isso deveria se refletir em um CAPEX no onshore voltando a aumentar por conta da execução desses projetos de nitrogênio quando eles forem escaláveis? E a terceira aqui tem a ver com onshore também, mas aqui dando um zoom out do TRI, que como vocês estão pensando a possibilidade de eventualmente retomar o processo de desinvestimento dos ativos onshore aqui nesse contexto aqui de médio prazo. Obrigada. Bom, vamos lá. A gente trabalha com uma faixa de CAPEX da ordem de 450, talvez um pouquinho mais esse ano, esse é o nosso target. Vai depender o número final da evolução dos projetos dos 4 novos postos em Atlanta e Papa-Terra que a gente está prevendo para o final do ano. O timing que a sonda for liberada e a gente começar essa operação não depende só da gente, mas a gente continua com esse target nessa faixa aí que eu estou comentando de 450 milhões no ano, né? Com uma redução significativa aí no segundo semestre, pelas razões que a gente já comentou. Se não for 450, talvez seja um pouco mais, mas aí é fruto dessa campanha do terceiro poço em Atlanta e Papa-Terra. Terceiro, quarto poço em Atlanta e Papa-Terra. No onshore, a gente não deve aumentar CAPEX com os projetos de EOR. Basicamente, a gente está fazendo modelagem em que a gente teria OPEX, né, e a avaliação que a gente está fazendo é se o volume de petróleo retirado de cada poço paga o OPEX adicional que a gente tem com a injeção de polímero ou de nitrogênio. Então, a gente não deve esperar aumento de CAPEX em função desses trabalhos, mas sim de OPEX. E não está no nosso radar nenhum desinvestimento do onshore, exceto aqueles pequenos campos de pouca materialidade que a gente identificar que é melhor tirar do portfólio. Vendas de larga escala de ativos nossos não está no nosso plano agora. Obrigado aí, Monique. Obrigada, Décio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Vocês me escutam? Acho que sim, né? Legal. Bem, obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí pelo processo de turnaround, vamos dizer assim, dos resultados. Acho que é super bacana ver. Eu tenho talvez também três perguntas aqui. A primeira, Travassos, a gente bateu um papo não muito tempo atrás e você salientou, vamos dizer assim, o seu otimismo com Papa-Terra, né? Então, depois vamos dizer assim, desses últimos desenvolvimentos no campo, se pudesse dar uma atualização de como é que você está vendo, talvez as principais oportunidades, os principais desafios ali, o que eventualmente
ainda dá para ajustar, para incrementar ainda mais a produção olhando para frente. O segundo, eu não sei se aqui para o Décio ou para o Pizarro, vocês fizeram, acho que um belo trabalho nessa parte de liability management, né? O AP, agora a questão da Inson, com um foco muito grande de tentar, de alguma maneira, acelerar ou dar mais previsibilidade para esse processo de desalavancagem do balanço, né? Vocês falaram aí do hedge e tal. Eu queria entender se tem mais alguma coisa que a gente teria que prestar atenção aqui, seja voltar com alguma discussão sobre desinvestimento de alguns ativos, pensar naquelas sinergias, né, depois da fusão das duas companhias, o que eventualmente ainda tem aí para ser feito para tentar, talvez, tirar mais alguma coisa desse processo. E a última, rápida, talvez aqui para o Boeri, vocês tinham lá na refinaria Clara Camarão um contrato com a Raízen, né, que aparentemente, pelo que a gente acompanha na comunicação da companhia, eles decidiram descontinuar ou cancelar esse contrato. Eu queria entender um pouco como é que você está vendo o impacto desse término desse contrato nas operações lá, se tem algum tipo de downside para os números anteriores. Obrigado. Obrigado aí, Luiz. Passar para o Travasso aí a primeira, o Papa-Terra. O Travasso tem trabalhado bastante aí no Papa-Terra e está animado para responder. Isso. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu vou dividir ali a resposta em fases de Papa-Terra, né? Falar assim, Papa-Terra do presente, né? Papa-Terra no futuro próximo e Papa-Terra em longo prazo. No presente, a gente está com um trabalho assim, bastante intenso, que tem ali 3 pilares, né, em relação ao ativo. Estou tirando aí desses pilares, naturalmente, segurança, que é um valor para Brava, algo negociável e é intrínseca a tudo que eu vou falar. Mas a gente tem ali um trabalho muito forte de recuperação de integridade do ativo, lá com equipes dedicadas a isso, tanto equipes de inspeção como equipes de construção e montagem. É um trabalho em curso. A gente tem um trabalho relacionado ali ao aumento de eficiência, uma vez que a gente está colocando sistemas em operação, ou seja, aqueles sistemas que eram únicos, né? Caiu uma bomba, a gente parava a produção, hoje a gente está colocando essa duplicidade, isso tende a aumentar a eficiência, e a gente já vê o resultado aparecendo, né, quando a gente apresenta aí essa constância na eficiência do ativo. E um terceiro pilar, um pilar de redução de custo. A gente tem ali muito forte essa redução de custo, tanto no aumento da eficiência intrínseca ali dos equipamentos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, em Papa-Terra, eu tinha aqui alguns equipamentos que eu tinha alugados, né? E hoje eu devolvo esses equipamentos, eu me livro desse custo e coloco os equipamentos da plataforma em operação. Um exemplo vivo, né? Hoje a gente colocou em operação o sistema de offload. Até aqui eu ficava ali com o line handling, com um barco alugado, segurando o mangote de offload. Isso acabou e a gente opera o offload a partir do sistema da unidade. Então, assim, numa primeira fase, com esses 3 pilares, a gente tem um trabalho em curso que a gente mede ali quase que diariamente esses resultados. O Papa-Terra lá do futuro próximo, aí são os 2 poços que a gente está planejando, 52 e 53. A gente está com a operação de perfuração com mobilização da sonda confirmada, a gente deve iniciar no final desse ano. Também o monitoramento ali muito próximo, né, da questão da licença do IBAMA, a gente tem recebido feedbacks positivos em relação ao IBAMA, então a gente não espera ter grandes surpresas em relação a esse processo também. A gente está com mais de 80% aí desses contratos assinados, os principais contratos assinados, sondas, IPLSV e os principais serviços. Então, eu diria ali que tem um baixíssimo risco aí nesses projetos, né? E o Papa-Terra lá no futuro mais distante é que a gente está analisando, a gente não tem ali muita coisa concreta. Lá para o FID, lá para o próximo ano, a gente vai estar discutindo, né, aumentar o fator de recuperação ali de Papa-Terra. Então, desde a nossa última conversa, Luiz, na verdade, eu estou ainda um pouco mais otimista em relação aí o resultado, o valor que a gente vai extrair desse ativo. Obrigado aí pela tua pergunta. O Pedro complementar um pouco para a Papa-Terra, a questão de venda de óleo, que a gente tem novidades boas aí. Só complementando aqui, você botou 3, 4 pontos, mas tem mais um recente. A gente acabou de fazer uma renovação do contrato de venda de petróleo de Papa-Terra, já refletindo parte dos investimentos e as melhorias que o Travassos mencionou, principalmente no sistema de logística, mas também denotando soluções mais criativas aqui que refletem a qualidade do petróleo. A nossa expectativa
é que a partir do terceiro trimestre já apresente aí uma melhoria em termos de spread contra o Brent bastante relevante, tá? Na casa de 2 dígitos altos. E, enfim, é um dos vetores que a gente ainda vê bastante espaço para melhoria futura ao longo dos próximos 2, 3 anos. Segunda pergunta, Luiz, vou inverter a sequência, né? Sinergias, a gente vai começar a ver uma aceleração da captura das sinergias agora, a partir de alguns movimentos societários que a gente fez recentemente. Desinvestimento de ativo, como eu comentei para a Monique, não está no radar. A gente é satisfeito com a nossa tese, com o modelo de negócio que a gente tem, com essa companhia integrada onshore, offshore, que dá flexibilidade para a gente poder administrar capex em momentos de redução de preço do petróleo, como a gente está vendo agora. Então, não está no nosso plano nenhum tipo de mudança dessa estratégia. Em relação à liability management, tem muita discussão nossa aqui, a gente fala muito sobre o que mais pode ser feito, né? A gente está com a posição de caixa bastante robusta, e a gente tem discutido aqui que nível de caixa a gente mantém, né? E que tipo de endividamento a gente mantém. Aí eu vou pedir para o Pizarro complementar um pouquinho o que eu estou falando. Maravilha, obrigado. Luiz, exatamente, acho que 2 aspectos que o Décio mencionou, um sobre sinergias. A gente trabalhou bastante em incorporação de sociedades, né? Então, quem está acompanhando de perto sabe que a gente incorporou a 3R antiga, que tinha Macau, na 3R Potiguar. Então, agora a gente tem uma grande sociedade ali de onshore que tem um aproveitamento fiscal otimizado. A gente também incorporou agora, recentemente, a Enalta Energia na holding. Isso faz com que a Atlanta esteja numa sociedade que acumulou durante muitos anos prejuízo fiscal, e isso começa a ser utilizado de forma muito acelerada já em 2025. Com a transação de antecipação dos recebíveis do FPSO Atlanta, isso dá um efeito ainda majorado nesse aspecto. A gente passa a ter aqui uma carga tributária bastante reduzida no nosso principal ativo, que é a Atlanta, durante os próximos anos. A gente tem prejuízo fiscal em outras sociedades, né? Se somar aqui toda a nossa base, a gente tem mais de 3 bilhões de reais que a gente vem trabalhando para fazer uma otimização dessa utilização nos próximos anos. Ou seja, a gente tem aqui potencial de 1 bilhão de reais de menor carga tributária ao longo dos próximos anos, e isso a gente vem fazendo de forma coordenada com liability management, né? Onde a gente vai emitir as novas dívidas, como a gente vai fazer a internação das dívidas da holding para suas respectivas subsidiárias. Tudo isso é um trabalho que faz parte do pacote de liability management. E como o Décio mencionou, o segundo aspecto que a gente vem discutindo são quais são as dívidas que a gente já pode eventualmente planejar um pré-pagamento, ou que eventualmente a gente já consegue fazer um reperfilamento com uma redução ainda maior de custo. É claro que a gente já fez o que é o mais importante, então as oportunidades agora são um pouco menores, mas ainda há oportunidade num horizonte 12 meses. A gente ainda tem algumas debêntures que podem ser pré-pagas aí nos próximos tris, então isso é o que a gente ainda vai perseguir, ainda vai trabalhar para tentar reduzir ainda mais o nosso custo de dívida, que já foi acima de 10%, chegou perto de 9% no início do ano. No último tri, a gente divulgou algo próximo a 8,7%, e finalmente a gente está bem perto ali de 8, 8,1, 8,2%, considerando o custo de emissão dos instrumentos, né? Se a gente já considerasse o custo do trading do nosso bond, a gente já estaria abaixo de 8% de KD para a companhia. Então, isso é um trabalho contínuo, né? E que claramente a gente vai tentar reduzir aquela despesa financeira líquida, né? Que a gente tem no nosso fluxo de caixa, que já está bem menor, mas ainda tem algumas oportunidades para reduzir. Obrigado. Aí, por fim, a questão do contrato lá da Raízen, Guamaré, a gente tem trabalhado bem essa questão de venda de produto lá, com resultados positivos. Eu vou pedir que o Pedro dê mais detalhes aí da nossa venda de bunker lá em Guamaré. Maravilha, obrigado, Décio. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Como você mencionou, a gente encerrou o contrato com a Raízen no final do primeiro tri. Começou o segundo tri já sob gestão Brava, no fluxo desse processo. O bunker produzido no Potiguar representa cerca de 65% dos volumes produzidos ali na bacia. Então, ele é um produto que tem bastante relevância aqui no nosso perfil de venda. Lembrando, o acordo com a Raízen ele envolvia
dois principais aspectos. Uma margem, um spread fixo por um prazo relativamente longo, em contrapartida da administração da raiz, envolvia um pequeno prêmio em relação ao Brent. E dois, o plano de negócios de desenvolver, a partir do Potiguar, um canal de vendas e serviços de bunker para o mercado doméstico. Tá? Então, assumimos a administração ali desse fluxo. Já temos mais de uma dezena de cargas integralmente administradas pela Brava, com resultados bastante positivos, uma diversidade grande de clientes. Temos abastecido principalmente os mercados do Caribe, norte-americano, com o nosso produto, tá? A margens bastante positivas. E continuamos aqui com o objetivo de médio prazo de olhar para as oportunidades advindas do mercado doméstico, a carência que existe no serviço adequado e a prêmios ainda mais atraentes para o nosso produto. Então, por enquanto, não tenho muito a acrescentar nesse tópico. A gente está trabalhando arduamente, olhando para esse vetor como uma oportunidade também. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Décio. Time, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho dois follow-ups aqui, uma pergunta. Uma sobre, acho que o Pizarro falou até um pouco sobre o crédito fiscal que vocês têm. Acho que uma parte também criada agora com essa antecipação do crédito da Inson. Se pudesse falar um pouco mais sobre o número aqui, Pizarro, e timeline aqui de recuperação desse crédito, é um valor bem considerável aqui. Só nesse crédito da Inson a gente olha ali perto de 40 milhões de dólares de NPV. Então, assim, acho que fora isso tem todo o rearranjo ali, né? Acho que com a junção das duas companhias existem alguns prejuízos acumulados, etc. Então, se você puder falar um pouquinho mais em detalhes sobre os números e timeline de recuperação, acho que seria importante para a gente colocar número aqui na discussão. Segundo ponto, a gente falou muito aqui, né, sobre esse trabalho de certa forma, de alavancagem da companhia, de liability management, de alocação de capital, que no final do dia a gente discute muito aqui o futuro da companhia, até olhando como ela se comportar, né? Uma empresa de growth, uma empresa de dividendo, ou um mix das duas, e a gente fala muito sobre a questão uma política de dividendo, né, no futuro, dada essa equalização aqui do balanço da companhia e de crescimento. Eu queria ouvir um pouco, talvez do Décio, do Pizarro, sobre essa questão, né? Agora que as coisas estão andando, né? Atlanta conectando os dois poços, enfim, antecipação do crédito, acho que está chegando mais perto desse momento. Não sei se pudesse falar um pouquinho sobre isso, também ajudaria. E por último aqui, uma parte mais operacional, vocês acabaram de assumir a logística de Guamaré, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês o que muda isso na prática, na operação ali. Agora vocês operando o ativo, antes era um terceiro, como que na prática isso deveria impactar, se deveria criar mais sinergia, teria algum ponto aqui operacional que a gente deveria prestar atenção. São os 3 pontos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Vou pedir Pizarro complementar aí a primeira parte lá, que é relacionada a crédito fiscal e sinergias. Obrigado, Barra. Vamos lá. Na holding, a gente já tem uma base de aproximadamente R$1 bilhão de prejuízo fiscal acumulado. Isso vem de uma sociedade lá atrás, né? Lembrando que a antiga 3R incorporou a Ouro Preto. Futuramente a gente fez a transação com a Enalta, criando a Brava, e essa é a sociedade. Essa sociedade original já carregava prejuízo fiscal e ela, sendo holding, continuou acumulando. Então, a partir de agora, a gente já tinha R$1 bilhão, mais a transação de antecipação dos recebíveis, a gente acaba gerando mais cerca de R$800 milhões de base. Esse R$1,8 bilhão, a gente começa a usar bastante rápido com o projeto, né, com a Atlanta, sendo o nosso ativo mais rentável. Se a gente olhar apenas a parte do recebível do FPSO Atlanta, a gente deve ter uma utilização daquele NPV que eu mencionei, de 40 a 45 milhões de dólares, cerca de metade já deve ser utilizado esse ano. A outra metade entra no final da fila, né, desse 1,8 bi, deve ser utilizado entre 2027, no máximo em 2028, pensando num cenário de Brent um pouco mais deprimido. Então, de fato, o NPV, de forma conservadora,
ele é calculado em 40 milhões de dólares, mas ele pode atingir cerca de 45 milhões de dólares. A gente também carrega do passado um prejuízo fiscal da ordem de 800 milhões de reais na 3R Offshore. A gente também carrega 360 milhões de reais na sociedade em que a gente tem BC10, né, o Parque das Conchas, e olhando os ativos onshore, após essas reorganizações que nós fizemos, também temos cerca de 300 milhões de reais com o pagamento, inclusive, da debênture cambial, essa última que nós pagamos de 500 milhões de dólares, que estava na 3R Potiguar. Então, se a gente olhar tudo isso, como eu mencionei, cerca de 3,3 bilhões de reais que a gente pretende utilizar ao longo de 3 anos, 3, 4 anos. Então, isso vai reduzir bastante a carga, a alíquota efetiva da companhia na última linha, né, dos impostos, e isso ajuda, obviamente, a geração de caixa da companhia como um todo. Obrigado, Pizarro. Bom, segundo, se perguntou sobre alocação de capital, né? Como a gente já vem comentando bastante, prioridade absoluta nossa agora é entrega operacional, resultados, alavancagem, sem perder de vista o futuro. Então, essa questão de oportunidade de aquisição não está no radar agora, mas a gente sempre tem a obrigação de olhar oportunidades e avaliar se tem oportunidades aderentes, né, às nossas condições e aos nossos critérios. E quanto à questão de dividendos, né, política de dividendos, no momento adequado a gente vai ter essa discussão com o Conselho. A outra pergunta que você fez foi sobre o Amaré, né? A gente assumiu a operação lá do terminal agora recentemente. A operação está indo bem, tem uma redução de custo significativa. Eu peço que o Pedro complemente aí. Obrigado, Décio. Obrigado pela pergunta, Barra. De fato, esse é um evento importante para a companhia, um marco. A gente vinha trabalhando há mais de um ano para provocar e fazer essa transição da maneira mais segura possível. Então, a companhia realizou uma série de investimentos em recursos próprios, equipe, software, credenciamento, licenciamento, para assumir integralmente e verticalizar a operação toda do terminal e descontinuar a parceria, o contrato que a gente tinha com a Transpetro. Como o Décio mencionou, a partir do terceiro TRI, a gente espera começar já a observar os resultados financeiros desse encerramento. Eles proporcionam uma economia na base de custos de algumas dezenas de milhões de reais por trimestre. Então, a gente espera mostrar esses resultados aí dentro do resultado global da companhia ao longo do segundo semestre. Obrigado aí, Barra. Claro, pessoal. Obrigado aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Décio, Pizarro, Pedro Travassos, Boeri. Tenho duas aqui do meu lado. Já tem 6, 7 meses, né, de operação mais estabilizada ali, tanto em Papa-Terra quanto em Atlanta, que é bem diferente do que vimos em ambos os campos historicamente. O que dá para tirar como principais aprendizados de todo esse processo? E olhando daqui para frente, onde que vocês veem os principais riscos de produção para esses dois campos, se eventualmente eles ficarem aquém das expectativas atuais? E uma segunda pergunta, ou uma segunda derivada dessa primeira pergunta, mas na verdade olhando a companhia como um todo, operacional e até mesmo a geração de caixa, né, como a gente já comentou aqui, como um todo tem sido bem melhor. Agora nesse TRI tem melhorado, né, depois de alguns TRIs talvez ficando um pouco abaixo das expectativas. O que vocês citariam como principais aprendizados da companhia como um todo ao longo desse processo de melhoria operacional? Essas duas perguntas aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado aí, Tasso. Bom, esse é o terceiro trimestre completo, né, que a gente reporta como Brava. Então é uma história recente, mas é uma história rica, né? A gente tem visto aí os resultados dos esforços que a gente tem feito, né? O que tem, né, direcionado a nossa atuação é profissionalismo, seriedade e um cuidado muito grande nas nossas operações, porque o resultado de uma companhia que produz petróleo e gás como a nossa, ele vem da eficiência da nossa operação. Então, a gente precisa de uma operação segura e eficiente. Então, o grande aprendizado, né, que a gente tem e traz para cá é que
Se nós não formos capazes de operar de forma segura e eficiente, a nossa operação não vai ser bem sucedida. Então, todos os esforços que a gente tem feito ao longo desse período, na área operacional, são com esse objetivo. E a gente já começa a ver, né, o resultado desses esforços. A gente foi capaz de entregar no prazo e no orçamento um projeto da magnitude do Atlanta, e a gente conseguiu, ao longo desse pouco tempo de atuação da empresa, estabilizar o Papa-Terra. O Travassos ali deu alguns detalhes aí sobre isso, né? Estabilizar a produção do onshore, mesmo com redução de capex e sem perfuração, ao mesmo tempo que a gente trouxe para baixo os custos. Então, essa busca permanente da eficiência, acho que é o grande aprendizado que a gente tem que continuar utilizando nas nossas operações. Do ponto de vista mais de administração societária, a gente acabou de falar aqui, o Pizarro detalhou, né, todos esses esforços foram feitos no sentido de viabilizar a captura das sinergias que também eram alvo da nossa fusão. Então, a eficiência na operação, seja ela no campo, seja ela no escritório, acho que é o nosso principal objetivo, e é de onde a gente tira os nossos melhores resultados. A gente já falou também aqui um pouquinho, já mudando para a segunda pergunta, né, sobre a geração de caixa, né, esse processo de aumento de produção, estabilização da produção do Atlanta, né, com 6 poços, de continuidade da redução de custo, na melhoria das condições de venda do nosso petróleo, vão facilitar e acelerar o nosso processo de desalavancagem. Com isso, a gente espera chegar no final do ano, como eu já comentei, nos níveis de alavancagem abaixo de 2. É isso. Claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. Minha primeira é para o Travassos. Queria saber se você poderia fazer uma avaliação da performance de Atlanta até aqui agora, né? Agora que já completou um pouco mais de 6 meses de operação, né? Então, se puder falar um pouco melhor do que veio melhor e pior do que o esperado. E aí também, se puder falar um pouco também sobre o que vocês enxergam para depletion para o ativo nos primeiros 12 meses, depois nos próximos 12 meses e talvez no longo prazo, né? E aí minha segunda pergunta é em relação à campanha de perfuração em Atlanta e Papa-Terra no ano que vem. Queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor no que é CAPEX total esperado para essa campanha, o que seria CAPEX por poço, qual tipo de bomba vai ser usada nos novos poços de Atlanta, né? E se houve alguma mudança da MPP, ou se vai usar MOBO, enfim, se puderem falar um pouco disso também. E aí, o que é a expectativa de produção para esses novos poços? É isso do meu lado, obrigado. Obrigado, Leonardo. Travassos, contigo. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Bom, iniciando falando da performance ali do Atlanta, né, nesses últimos 7 meses, eu diria que a performance do FPSO está absolutamente em linha com o ativo que iniciou a produção, né? A gente tem ali uma performance operacional acima de 90%, o que é um resultado muito bom. Da mesma forma que a performance das MPPs, né, lembrando que a gente está com 3 MPPs em operação, também tem sido assim extraordinária, o resultado, uma eficiência operacional muito positiva. Então, naturalmente, lição aprendida, o próprio resultado, de alguma forma, ele já mostra, né, esse avanço de produção, né, dentro do previsto. O Décio destacou aqui com os poços entrando nos prazos e no custo previsto, então uma eficiência muito boa. Naturalmente, a gente só vai sossegar o dia que a gente tiver custo zero e eficiência 100%. Então, a gente vai estar sempre querendo evoluir nesses quesitos, e a gente percebe uma evolução também no Atlanta, né? A gente obteve recentemente uma redução expressiva no consumo de diesel, que também diminuiu
ali o nosso lifting cost. Então, a gente tem tido bons avanços, né, no ativo. Bom, a tua segunda pergunta diz respeito ali à perfuração, né? Bom, a gente fez ali uma campanha integrada, né, com os 2 poços em Papa-Terra, em 2 em Atlanta. A gente começa em Papa-Terra. Em Papa-Terra, a gente tem ali um CAPEX menor que Atlanta, uma vez que a gente está reaproveitando equipamentos. Você perguntou em relação à questão de MPP ou MOBO, né? A gente utiliza aí MOBO nessa próxima fase. Em termos de CAPEX, né, a gente tem naturalmente um CAPEX em Papa-Terra menor, algo em torno de 230 milhões de dólares, full 100%, né, working interest 100% e o projeto como um todo. Em Atlanta, algo em torno de 430 milhões de dólares, 435 para ser mais preciso. Lembrando que esse valor não contempla só poço, contempla todo o sistema de produção, mais a contingência prevista, né? Essa é a ordem de grandeza do CAPEX, que vai estar, aliás, dividido entre pouco esse ano, 2026 e 2027. Lembrando que os números que o Travassos mencionou é para 100%, né, de ambos os ativos, né? 100%, é o que eu disse. Working interest em 100% e o CAPEX dividido, né, nos próximos, em 2025, 2026 e também 2027. A nossa parcela é a ordem de grandeza 440, 460 milhões de dólares, dependendo aí da contingência. Share Atlanta, né? E aí você falou também da expectativa ali de depletion, né? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente tem sido bastante questionado, né? Quando a gente vai lá analisar ali o declínio do campo, né? E qualquer modelo, ele considera ali um longo prazo. A gente sabe que campos, né, com petróleo pesado, ele tem um comportamento de um declínio maior no início da produção e depois ali ele então tem um transiente e ele passa a ter ali um declínio menor e uma operação mais constante. A gente está no momento do campo em que a gente está entrando com bombas. Então a gente entrou lá no finalzinho do ano passado, né, com os poços 7 e 8, e aí esse poço ele tem apresentado até um declínio menor do que a gente esperava, tem apresentado um resultado bastante positivo. Os poços 4 e 5 acabaram de entrar, né? A gente entrou com esses poços ali em abril, talvez vem tendo um comportamento esperado. 2 e 3 a gente não tem tempo ainda de analisar, né? 2 e 3, lembrando que são poços que já operavam lá no sistema antecipado, né, do Petrojal, mas quando a gente olha ali no longo prazo e a gente compara com o nosso modelo, ele está bastante aderente ao que a gente esperava em termos de reservatório. A gente imagina que um pouquinho mais à frente a gente vai ter condição, com a produção aumentando, enfim, a gente vai ter condição de aferir melhor, né, o modelo. Mas até aqui não temos nenhuma surpresa, nenhuma surpresa foi encontrada. Tá claro. Também em relação aos Marcondes, em relação aos poços mais antigos, né, 2 e 3 e até o 4 e 5, lembrando que principalmente o 2 e 3, toda vez que o Petrojal tinha alguma limitação, e ele teve limitação para tratar água por muito tempo, o 2 e 3 ficavam parados. Então quem olha o histórico lá na NP pode ver uma média muito baixa comparado com o potencial do poço. Tá? Então, esses poços já tiveram aquela fase de declínio inicial e agora, com praticamente nenhuma ou nenhuma limitação no novo FPSO, eles vão produzir em full capacidade. Tá? Então, a gente tem uma parcela da produção de Atlanta relevante que já teve aquela primeira fase de declínio acelerada. Acho que essa observação do Pizarro é especialmente importante. Tem que tomar cuidado, né? Quando você faz a média lá atrás, quando você pega a média de produção, né? Se considera ali as várias interrupções, isso não representa, né, um valor real a ser extrapolado. Assim, acho que é importante aí essa observação, Pizarro. Agradeço, né? Eu acho que aí a nossa área de relações institucionais é toda à disposição para oferecer as informações que precisar. É importante cuidado aí nesse tipo de extrapolação. Obrigado, Leonardo. Tá claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Um follow-up na questão da alavancagem, né? Tá claro que vocês pretendem e devem chegar abaixo de 2 vezes até o fim do ano, mas qual que é o nível target, o nível de conforto que a companhia tem para alavancagem e qual seria talvez um outro nível que permita a companhia fazer alocações de capital mais expressivas, seja
em aquisição, seja em pagamento de proventos de maneira mais vultuosa. E uma segunda pergunta sobre lifting cost: o que a gente pode esperar de lifting consolidado com todos os ativos da companhia a voo de cruzeiro, né? Ou seja, potencialmente, para onde que vai o seu lifting cost bem a longo prazo? Obrigado. Obrigado aí, Bruno. Essa questão de alavancagem a gente já falou aqui, né? Nosso conceito é empresa de commodity, né, especialmente empresa de petróleo, deve trabalhar com alavancagem da ordem de 1,25, né, para poder estar tranquilo em relação às flutuações de preço que a gente costuma ver no nosso negócio. A gente vai chegar lá, né? Hoje a gente tem limitações, né, nas nossas debêntures para pagamento de dividendo e recompra, que são 1,75, 1,5. Então, essa discussão aí de alocação de capital a gente vai ter quando a gente chegar mais próximo desse nível, né? Em termos de lifting, a gente vem trabalhando, né, numa redução permanente do lifting onshore, né? Lembrando que a gente é um produtor de óleo pesado no Rio Grande do Norte, que trabalha com injeção de vapor. Então, nós trabalhamos naturalmente com um lifting cost um pouco mais alto nesses campos. A gente tem aumentado a produção de gás também, o que ajuda no lifting cost, porque o gás geralmente tem um custo mais baixo, né? A gente, com os nossos ativos offshore, né, que são os mais importantes, tanto Atlanta quanto em Papa-Terra, né, a gente estabilizando produção em níveis mais elevados dos que a gente tem hoje, a gente vai enxergar um impacto significativo no nosso lifting cost globalizado, né? A gente ainda continua vendo espaço para redução de custo, não quero dar guidance aqui, mas a gente vai continuar trabalhando para jogar para baixo ainda esse lifting cost. Como o Travassos falou, né, enquanto for possível, nós vamos trabalhar para reduzir. Obrigado aí. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Conrado Wegner, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar a pergunta. A primeira que eu queria fazer é ouvir um pouco de vocês qual a estratégia para as operações onshore agora, imaginando aí a redução de CAPEX, desmobilização de sondas e o tempo até ter a conclusão aí dos processos de recuperação avançada. Como é que vocês estão enxergando a produção nos próximos anos? Se com essas iniciativas ela deve se manter constante, ou se, enfim, pode ter uma queda aí antes da entrada da recuperação terciária, e se as questões de integridade lá vocês já consideram que estão todas resolvidas. A segunda pergunta é uma bem rápida aqui, eu sei que ainda tem, enfim, bastante coisa para acontecer até lá, mas até quando vocês teriam que tomar uma decisão sobre Malombe para poder utilizar a sonda que já foi contratada? Obrigado. Bom, a questão do onshore, né, a gente tem espaço ainda para reduzir custos, vamos trabalhar para isso, né? E perspectiva, eu peço que o Boeri complemente aí. Okay. Obrigado, Conrado. En cuanto a la producción do onshore, no esperamos queda significativa, no esperamos queda para este año ni para o ano próximo en cuanto a la producción, y también esperamos ter algum acréscimo na venda, porque nós hoje temos uma parte da produção onshore represada em o gás do campo de Socorro, na Bahia, a qual não estamos podendo monetizar, e temos um par de iniciativas para frente para conseguir monetizar esse gás. Então, se temos uma queda de produção, vai ser muito leve e vai ser compensada com a maior venda de gás que vamos a poder disponibilizar. Las perspectivas son esas, los proyectos de IOAG ainda están en una etapa muy inicial y bueno, mas realmente temos boas expectativas para frente. E integridade? En cuanto a integridade, também, obrigado pelo lembrete, fizemos um trabalho muito grande, principalmente nos ativos da Bahia, donde lembrar que esos son los primeros activos que comenzaron a operar onshore en Brasil, de los años 40, 1940, 1950. Entonces, la integridad de esos activos tenía algún nivel de desconforto. Hoy eso ya ficó resolvido. Estamos también en un patamar súper confortable.
tenemos algunas cosas que siempre vamos trabajando en la integridad, más que nada en la manutención de la integridad, troca de ductos, cuando corresponder, instalación de liner, mas realmente tenemos un trabajo feito por detrás en este último ano y poco, la integridad principalmente na Bahia, que dio muitos bons resultados. Obrigado aí, Boeri. Obrigado, Conrado. A questão de Malombe a gente está avaliando, acho que ao longo aí desses próximos meses a gente vai ter um direcionamento de quando que a gente vai fazer lá operação de perfuração em Malombe. Não definimos ainda. Obrigado aí. Legal, obrigado. Mais um ponto, Conrado. A gente não tem sonda contratada para Malombe, tá? Você falou, né? Até a decisão que a gente tem da sonda contratada, a gente não tem sonda contratada ali para a operação, tá? Só fazer esse pequeno esclarecimento aí. Ah, tá legal. Sim, Achei que podia ter usar... extensão da Lone Star, mas tudo bem. Não, mas ficou claro. Obrigado. É uma opção de extensão da sonda. Isso, é uma opção de extensão sim, né? Mas não ela contratada para esse poço. Tá legal, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Não vou nomear todos aqui, mas obrigado pelo call, pela oportunidade. Queria fazer alguns esclarecimentos aqui. O CAPEX que a gente comentou mais cedo de 450 milhões de dólares é 2025 só ou 26 também? Se puderem, talvez comentar um pouquinho mais da produção, ou atualizar a curva de produção esperada para Atlanta e Papa-Terra, se mantém o nível de produção atual, vamos dizer, de julho, ou que a gente vê hoje lá na ANP, ou se ainda tem crescimento para entrar, e aí imagino que uma discussão de declínio versus entrada de postos em 26, né? Se puderem comentar aí como é que é essa equação. E aí, se me permitir, só uma pergunta mais sobre o fluxo de caixa do trimestre especificamente. Estou tentando entender aqui o nível de recorrência da geração de caixa. Eu notei que naquele gráfico de vocês o caixa operacional é mais alto que EBITDA, o que sugere talvez uma liberação de capital de giro. Aí, não sei se teve, enfim, adiantamento de carga, maiores vendas, redução de estoque. Eu vi que tinha uma linha lá de 716 negativo, de outros, que eu não sei exatamente o que era, mas assim, prejudicava o capital de giro, né? Eu não sei se ela é não recorrente ou não, se eu devia ajustar. Enfim, o que puder comentar aí sobre esses efeitos mais pontuais no fluxo de caixa do 2Q. Obrigado. Obrigado, Regis. Bom, a primeira parte é o CAPEX, né? Os 450 é o CAPEX que a gente tem previsto para o ano, né, nas operações do ano, né? O número final vai depender de quanto a gente tem de CAPEX dos novos postos Papa-Terra em Atlanta ao longo de 2025. Né? Então, talvez tenha algum valor aí, fruto do início dessas operações aí dos postos que a gente está prevendo nessas campanhas. Em relação à produção aí de Papa-Terra e Atlanta, eu peço que o Travassos complemente. Bom, Papa-Terra, né, nos postos que a gente tem em produção, são postos que estão em produção há bastante tempo. Então, a gente não tem um declínio severo esperado ali em Papa-Terra, né? A gente aumenta a produção de Papa-Terra a partir da implementação dos poços, né? Que a gente inicia a perfuração ainda no final de 25, né? Mas daqui para frente, nosso plano de Papa-Terra é um programa ali de garantia de eficiência, né? E de uma produção relativamente estável, aí, com o declínio natural de um poço já maduro, de um campo de óleo pesado, que é um declínio relativamente pequeno, né? Em Atlanta, né, a expectativa de produção, a gente ainda não está com o sistema definitivo, com a sua produção plena, né? Como eu disse, a gente está rampando, né, a última MPP dos postos 2 e 3, a gente ainda espera um incremento de produção até o final desse mês. Hoje ali os dados, a gente está produzindo algo em torno de 42 mil barris de petróleo por dia, com uma tendência a um resultado melhor no mês de agosto e no terceiro trimestre, né? Também no campo de Atlanta, a gente não tem previsto um incremento de produção no próximo ano, a partir de 2027, quando a gente tem previsto, então, o início de produção desses 2 novos poços que a gente vai estar perfurando, aí sim a gente vai estar ali com um aumento de produção previsto. E a questão de geração de caixa, Pizarro?
Geração de caixa, Regis, a gente, obviamente, tendo cargas offshore e cargas no Potiguar também relevantes, em bunker, obviamente a gente pode ter oscilação trimestral, né? Então pode ter um final de tri em que a gente eventualmente tenha vendido ou a gente está com estoque cheio e eventualmente ainda não vendeu ou ainda não recebeu a nota fiscal de venda no final do tri. Então oscilações nos próximos tris são esperadas naturalmente aqui do nosso negócio. Mas, obviamente, a gente vem trabalhando em otimizações de carga, tentando ter aqui ao longo do tri um volume vendido muito semelhante com o volume produzido, que é o que de fato aconteceu agora no segundo tri, e a gente também não faz antecipações de cargas que superem em volume o que a gente já tem em estoque. Então, a gente também tem esse cuidado para fazer um trabalho aqui bastante com uma disciplina, né? Disciplina de olhar o fluxo de caixa, de olhar o capital de giro e tentando cada vez mais tendo o monitoramento de perto desses aspectos, né? Mas olhando para frente, né, a gente tem condição, tirando algumas oscilações de carga e offloading, de ter um patamar de geração de caixa operacional no patamar em que a gente teve no segundo tri, em termos de a parte de geração de caixa relacionada às atividades de investimento, como a gente vem mencionando, a tendência de CAPEX é que caia mais um pouco no segundo semestre, e em termos de resultado financeiro, a gente vem trabalhando na redução do custo de dívida da companhia, mas, obviamente, a variação cambial ela pode fazer com que a geração de caixa em real ela oscile, né? E por isso que a gente colocou no gráfico bem segregado aquilo que é função de variação cambial, para que fique claro o que é o efeito de fato de despesa financeira e de resultado financeiro, que nesse TRI esteve na ordem de grandeza de 220 milhões de reais. Se você comparar com o passado, isso representa um declínio aqui no trimestre, exatamente pelo efeito do liability management. Então, tirando, expurgando efeitos não recorrentes, a gente tem aqui um caixa gerado no trimestre bastante robusto, que pode se repetir, na média, nos próximos tris. Tá? Obrigado aí, Regis. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Opa, boa tarde a todos. Tem algumas perguntas aqui, alguns follow-ups. Acho que primeiro eu queria voltar na discussão do lifting cost e falar um pouco de Papa-Terra, né? Acho que se vocês pudessem ajudar a gente a elencar aqui os principais pontos de redução de OPEX, né? A gente vê um OIM talvez um pouco alto ainda em Papa-Terra. Acho que vocês têm algumas questões ali de operação do próprio FSO que não é feito por vocês. Enfim, se vocês pudessem elencar para a gente aqui os principais vetores de redução de OPEX de Papa-Terra, talvez, se possível, dá para a gente alguma ideia de magnitude, eu acho que também seria legal. O segundo ponto aqui eu queria fazer um follow-up no desconto de Papa-Terra. Eu acho que não ficou claro para mim aqui exatamente o que a gente deveria esperar de desconto para o óleo de Papa-Terra ali nessas novas condições. E se a gente pudesse também ter uma ideia se o que a gente viu de Atlanta aqui nesse trimestre a gente consegue meio que carregar para frente aí. Essa é mais ou menos isso que a gente deveria pensar. E aí, por último, eu sei que é muito distante aqui, acho que é uma pergunta talvez não seja o momento para ser feita, mas eu acho que inevitavelmente aqui eu vou fazer, porque teve um movimento recente que eu achei interessante, que é em relação a Gato do Mato, né? Você tem um parceiro ali que opera para vocês, o Ativo, e esse cara hoje, a Shell, fez um movimento agora mais recente de comprar o restante ali quase, fez o restante não, mas uma participação maior em Gato do Mato, da Total. Eventualmente, não sei se vocês pensam se esse pessoal pode vir a mercado aí com um ativo vendendo uma parte de BC10 deles, ou enfim, tentando monetizar parte do ativo ali. E também Manati, né? Porque eu acho que tem discussões relevantes ali em relação a Manati para os próximos anos, nessa questão aí estratégica e M&A. Então, são esses meus pontos aqui, pessoal. Obrigado. Bom, Rodrigo, obrigado aí. Bom, o lift de Papa-Terra, né? A gente tem trabalhando para reduzir custos. A gente vai estar trabalhando para substituir o contrato lá de OEM para reduzir custo em Papa-Terra. É o nosso principal vetor de redução de custo. Travassos já falou das outras iniciativas aí de substituição de equipamento alugado e de otimização das operações.
Então, a gente espera ter bons resultados em Papa-Terra nos próximos trimestres com redução de custo. Em relação ao desconto, acho que o Pedro já comentou aqui para a gente fez um novo contrato com a Petrobras, condições melhores do que a gente tinha antes, então também melhora as condições de lifting lá no Papa-Terra. Desconto de lifting. E Gato Mato, Shell, BC10, né, a gente não está na nossa prioridade no momento aquisição, compra de ativos, a gente tem a obrigação de olhar dentro daqueles que já comentei aqui também, dentro dos critérios nossos de aquisições. Se vier mercado, a gente avalia. Mas, por enquanto, nada. Manati, a gente está envolvido num processo de melhoria da operação do ativo. Estamos discutindo com a Petrobras como otimizar a operação do ativo. Estamos discutindo também a possibilidade de estender a vida útil do Manati, transformando o ativo num ativo de estocagem de gás, né? Então, são discussões que estão em andamento, a gente não tem nenhuma definição ainda, mas o objetivo é aumentar a eficiência do campo, reduzir custo e estender a vida com possível projeto de estocagem. Manati é importante para nós porque o uso das facilidades de Manati eles podem permitir uma monetização de gás que a gente tem na Bahia, que hoje a gente tem dificuldade de tratar. Então, é um ativo que, no conjunto das nossas operações, a gente vê muita possibilidade de otimização. Obrigado aí, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem da senhora Milene Carvalho, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu sei que a gente avançou um pouco na hora, mas vou ser bem breve aqui. Ficou só uma pergunta. Vocês mencionaram de Jubarte, né? A gente tem visto a Petrobras falando que as negociações começaram. E, enfim, não sei de fato o que vocês conseguem dividir, mas qual que é a expectativa da empresa em termos de recebimento e de timing? Um acordo de unitização com a Petrobras, né? A negociação é conduzida pela Shell, que é o operador do BC10, né? A gente acompanha como sócio relevante, né? A nossa expectativa é fazer um acordo com a Petrobras para receber uma compensação financeira por essa participação nossa na jazida compartilhada de Jubarte. A expectativa é que essa negociação ocorra ao longo dos próximos meses, né? A gente não tem ainda definição nem de timing, nem de montante. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Décio Oddone para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação. Foi um call bastante participativo, que é bom, né? Espero contar com vocês no próximo aí. Espero que os resultados que a gente traga no próximo call sejam ainda melhores do que a gente trouxe hoje. Muito obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.